O falecimento de Bolsonaro durante a campanha, se isso acontecer durante a campanha, e se Flávio estiver oficializado como candidato da direita majoritária, pode dar a Flávio Bolsonaro a vitória. O que hoje, no cenário atual, eu considero improvável. Bolsonaro foi internado e está na UTI. Caso grave, tá? Esse presidente teve piora no quadro clínico durante a madrugada e precisou ser encaminhado ao hospital pela manhã. Ele apresentou febre alta, sudorese e calafrios e ainda não tem previsão de alta. Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com broncopneumonia bacteriana e precisará ser tratado na unidade de terapia intensiva, segundo o boletim médico. Bolsonaro apresentou febre alta, sudorese, calafrios. Bom, isso já foi lido. Deixa eu ver se tem alguma notícia a mais. Bolsonaro precisou ser encaminhado para a unidade hospitalar no início da manhã, após agregar, está preso desde janeiro em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses. Passa aí, vê se tem algum detalhe. Não. Será que tem alguma previsão sobre previsão de alta? Deixa eu ver. Segundo o relato do médico, cardiologista Bolsonaro, Brasil caiado, o ex-presidente estava bem ontem à noite. Brasil caiado, o nome do cara. É isso, Brasil caiado? Que isso? Como assim, Brasil caiado? Assim, cara? Isso é uma propaganda subliminar do caiado? Brasil caiado? Não, isso é inacreditável o nome desse cara. Doutor Brasil Caiado. E aí, doutor Brasil Caiado? Em que o senhor vai votar? Renan... Eu vou votar em Caiado para presidente do Brasil, doutor Brasil Caiado. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender o ex-presidente. Bolsonaro chegou ao hospital. Bom, aí acho que são detalhes. Não tem nenhum parecer médico a respeito do caso, se ele vai sair, do tamanho da gravidade disso aí. Mas assim, isso parece muito grave. Eu não sou médico, não sou especialista, não consigo dar aqui uma opinião abalizada, mas eu acho que é algo bastante sério. O quadro de saúde de Bolsonaro vem piorando reiteradamente. Aliás, essa tem sido uma das razões pelas quais os bolsonaristas defendem que Bolsonaro não deveria estar preso, porque o quadro dele vai piorando. E, assim, em primeiro lugar, quero fazer logo um disclaimer aqui, para que não venham cortes maliciosos. E eu vou dar a minha opinião sincera sobre o Bolsonaro. Eu, pessoalmente, tenho apenas uma raiva política do Bolsonaro. Não é nada pessoal. Ao contrário de algumas pessoas, para mim, algumas pessoas que aqui foram muito prejudicadas diretamente pelo Bolsonaro, eu não fui prejudicado diretamente. Eu acho que ele foi um péssimo governante. Acho que as pessoas, famílias que perderam os seus familiares na pandemia por conta da negligência dele, têm toda a razão em quererem o pior para ele, porque são pessoas que foram diretamente prejudicadas por um ato do presidente da época. Acho que ele foi um péssimo governante. Acho que ele traiu todas as pautas da direita. Tudo aquilo que a gente havia construído, que os movimentos construíram, ele jogou no lixo. Mas isso vocês já sabem, isso é simplesmente repetir, né, digamos assim, água no molhado, né? Vocês já sabem o que aconteceu. Mas pessoalmente eu não tenho uma raiva do Bolsonaro. O Bolsonaro não me causa um ódio visceral à figura dele, de maneira que eu gostaria que ele fosse preso e ele estivesse bem de saúde. Para mim, ele deveria estar na cadeia, cumprindo a pena pelo que ele cometeu, pela tentativa de golpe de Estado que ele cometeu efetivamente no Brasil. Não dá para dizer que ele não fez nada. A ideia de, ele não tentou, ele tentou sim, tentou, se articulou. Teve um monte de gente que lhe era subordinado, que estava ali se articulando para um golpe de Estado. Todas essas pessoas queriam que fosse decretado e ele não decretou porque faltaram duas coisas. Faltou apoio total do Exército, que ele não teve, e faltou coragem. Então, assim, faltou coragem e faltou apoio do Exército. Mas ele quis e ele preparou isso aí, que é algo bastante grave. Então, a punição dele é correta nesse sentido. Porém, quanto ao estado de saúde dele, eu gostaria que ele estivesse bem de saúde. Eu queria que ele estivesse na prisão, bem de saúde. Agora eu vou falar um pouco sobre as implicações dessa notícia e as implicações de um eventual falecimento do Bolsonaro. Essas implicações, elas são meio sérias. E eu acho, Junito, não sei se você vai concordar comigo, talvez você discorde de mim, a gente começa a debater aqui. Eu só concordo, você está acertando tudo. Não, para. Mas eu acho... Eu só erro. Se o Bolsonaro vem a falecer agora... E pior ainda, do ponto de vista das implicações políticas, na campanha, durante a campanha, tendo Flávio Bolsonaro como candidato oficializado, isto pode dar a Flávio Bolsonaro a vitória. Olha o que eu estou falando. Isso é uma coisa bem séria o que eu estou dizendo aqui. Eu vou repetir, vou falar. O falecimento de Bolsonaro durante a campanha, se isso acontecer durante a campanha,
e se Flávio estiver oficializado como candidato da direita majoritária, pode dar a Flávio Bolsonaro a vitória. O que hoje, no cenário atual, eu considero improvável. Eu concordo em parte. É porque eu acho que depende do momento. Se ele for durante a campanha, vir a falecer, eu acho que é difícil. Se ele vir a falecer logo... É menos. Implode. Não, implode. É não que eles estão se matando. Eles estão se matando. Eu não acho. Com o Bolsonaro vivo, eles estão guerreando pelo capital político. Mas vivo. Aqui a gente discorda. Aqui a gente se separa. Eu acho que se Bolsonaro... ele! Eu acho que se Bolsonaro agora, Junito, ele falece antes da campanha, o nome de Flávio se torna mais consolidado ainda. Por quê? Pensa o seguinte, vamos fazer um exercício de imaginação, né? A família do Bolsonaro está aí dividida, né? Você tem uma ala representada pela Michele Bolsonaro, que é a esposa do cara, e você tem a ala dos filhos, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Eles estão juntos, correto? Os filhos Bolsonaro estão juntos. Sim. Ok, então você tem a ala dos filhos e você tem a ala da esposa. Ou seja, um típico drama familiar da burguesia do século XIX, em que a mulher jovem do cara velho, do chefe da família mais idoso, tem raiva dos filhos e os filhos acham que ela é uma oportunista, etc. Trama típica de novelão, típica de novela da Globo, entendeu? Novela das 20. Essa é a trama. E dentro dessa trama, beleza, eles estão aí se engalfinhando, eles estão se atacando mutuamente. Houve um período, tem alguns períodos de refrega na luta, ou seja, alguns momentos em que a família fica ali, entre aspas, unida, fica ali tranquila, ou seja, um cessar-fogo temporário, e em outros momentos que eles voltam a se atacar, que eles voltam a sabotar um ao outro, ou seja, a Michele tentando sabotar o Flávio tentando manter a candidatura dele e, portanto, enfraquecer o grupo da Michele, que está associado com Tarcísio e que tem proximidade com o Nicolas, sendo que o Nicolas é uma espécie de coringa aí, porque o Nicolas ora vai para um lado, ora vai para o outro, mas a gente sabe qual é o caso do Nicolas. O Nicolas tem um projeto pessoal dele, em que ele quer ser o sucessor futuro do Bolsonaro, ele não quer que seja Tarcísio, ele não quer que seja Flávio, ele quer que seja ele no futuro. A gente já sabe disso, ele só não vai mesmo para os finalmente porque ele ainda não tem idade. Então essa é a situação. Ora, diante disso, qual é a consequência do falecimento do patriarca? Você tem um drama, esse é o drama. Se o patriarca falece, o que acontece imediatamente? A família entra de luto. A etapa seguinte ao falecimento do patriarca é a família entrando de luto. Patriarca faleceu, família entra de luto. No momento que a família entra de luto, acaba temporariamente o conflito. Ou esse conflito ele vai, mesmo que ele não acabe, ele vai para um plano mais subterrâneo em que ele não pode nem ser expresso, ele não pode nem ser manifestado. Por quê? Porque é extremamente deselegante e absurdo que as pessoas estejam discutindo espólio político de um cara que acabou de morrer. Então o cara acabou de morrer, você não vai discutir espólio político. Eles jamais fariam algo assim, né? Não, veja, eles podem continuar discutindo, mas isso não pode ser público, isso não pode ser publicizado. Se você pega um cara como o Flávio, que é um político, ele entende do jogo, e ele se mostra lá uma pessoa de luto, porque meu pai, não sei o quê, fica muito complicado você atacar publicamente esse cara. Como é que você vai atacar esse cara? O cara tá de luto. O cara é o filho mais velho lá do Bolsonaro, o cara está de luto. Quer dizer, como se diz, o primogênito da família está de luto. Ou a viúva, a Michele, ninguém vai atacar a Michele. Então meio que cessa publicamente, ao menos, as tretas. Fica complicado você manter essas tretas diante da internet, com Kim Paim, com influenciador, com intergaláctico, com as pessoas opinando. Meio que para tudo. Então eu sinto que o falecimento do Bolsonaro vai abrir uma torrente, né? Uma torrente de manifestações de luto, de dor, de sacrifício, de angústia. As pessoas vão ficar ou verdadeiramente angustiadas com a morte dele, ou aliviadas e vão fingir que estão angustiadas, mas elas vão expressar para a massa imensa de eleitores bolsonaristas que elas estão mal, que elas estão de luto, que elas não conseguiram, então elas vão ficar mais recolhidas. E daí se torna mais difícil disputar quem vai ser o sucessor e quem não. Então esse é o meu raciocínio sobre a morte do Bolsonaro. E se ele morrer durante a campanha,
aí para o Flávio Bolsonaro desculpe aqui a expressão que eu vou utilizar, é um presente. Assim, para a campanha do Flávio é um plus. Vai ser muito parecido, Junito, com o que aconteceu na campanha do próprio Bolsonaro em 2018. O que a gente viu na campanha do Bolsonaro? O Bolsonaro estava com a campanha, ele crescia, beleza, bacana. Ele levou a facada. Quando ele leva a facada, você pode pegar a estatística da época. Se ficar fácil até de você levantar a estatística do período lá de 2018, pós-facada, vocês vão ver, porque eu me lembro disso. O gráfico estava assim, e aí o gráfico deu uma subida, foi um aclive muito significativo a partir do momento que ele tomou a facada. Porque quando ele toma a facada, ele passa a ser visto, né, como um mártir. Pô, ele é um cara que tomou uma facada pelo Brasil. Ele estava numa campanha e esfaquearam ele enquanto ele queria governar o Brasil. Isso é muito poderoso. Isso é como o Trump, que levou um tiro lá enquanto estava fazendo o seu comício. Esses momentos em que políticos intensamente populares levam tiros, levam facadas, são submetidos a algum tipo de risco real, né, concreto às suas vidas, é algo que mobiliza muito. Quando o Bolsonaro levou a facada, eu me lembro disso. Eu tive a certeza que ele ia ganhar. Ali eu vi, não, esse cara vai ganhar. Esse cara levou a facada, tem algo no destino desse cara que vai levá-lo à presidência. Eu não sei porquê, se é bom ou se é ruim. Na época eu não sabia se era bom ou se é ruim. Depois que descobri que era bem ruim. Mas tem algo no destino desse cara que o levou e ele vai ganhar. Dito e certo, ele ganhou. Se o Flávio está na campanha e acontece a morte do seu pai, algumas coisas se tornam difíceis. Vou dar a primeira colocação aqui. Os ataques todos que a gente falou que o PT certamente vai fazer o Flávio. O PT tem um arcabouço imenso de ataques a fazer ao Flávio Bolsonaro. Vasto ataque. Né? Dá pra dizer que ele é ladrão, rachador, né? Falar do que ele tá fazendo agora, que ele traiu todo mundo, que ele é incompetente, que ele desmaiou lá quando estava debatendo com a Jandira Fegali, né? Que ele não tem carisma. Ele tem muitos problemas, ele é um candidato cheio de problemas. E o PT tem, isso fora as outras coisas, que nós sabemos, assim, temos assim, notícias de bastidores, né? Que o PT tem contra Flávio Bolsonaro, e que ele certamente, o Partido dos Trabalhadores, vai empregar na sua campanha, que será uma campanha destrutiva. Quando o pai do cara morre, fica complicado fazer esses ataques. Por quê? Porque o próprio eleitorado começa a tirar o pé. As pessoas que não são petistas fanáticos, esquerdistas assim apaixonados, as pessoas que estão ali no centro, sabe? O leitor indeciso, o leitor moderado, que no final das contas, Junito, o leitor moderado é aquele que decide o jogo. O leitor moderado é quem decide o jogo sempre. Né? A não ser que realmente uma ala seja muito gigantesca. Mas você tem duas alas em equilíbrio, há um certo eleitor moderado, um certo eleitor neutro, um certo eleitor que está ali, digamos assim, vendo o cenário, sem grandes paixões políticas, que decide o jogo. É esse cara que vai decidir o jogo. Esse cara, quando vir, o filho de um pai que foi morto, né? Porque o Bolsonaro, tudo isso que aconteceu foi por causa da facada. Então, assim, são, digamos assim, desdobramentos do que aconteceu com ele. Então, você vê isso aí. Você não tem uma raiva particular do Bolsonaro e não tem um amor particular pelo Lula. Como é que o PT ataca? Como é que o PT segue atacando? O PT vai ter sérias dificuldades de atacar. Porque ele vai estar atacando um cara que está de luto. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.